Ô, Daúde, a pergunta que fica, a gente compreendeu a estratégia e, como você falou, né, a análise, talvez não que seja a sua opinião, mas é a análise conjuntural. Nessa estratégia do presidente Lula, ele talvez dando all-in aí para conseguir chegar popular no ano que vem, né? Visto que Centrão, visto que até mesmo alguns aliados do próprio presidente já acabaram desembarcando, já tem muita força, né, gravitacional sobre Tarcísio de Freitas, mesmo que ele tenha falado ou esteja falando abertamente que o lugar é do Bolsonaro, que ele vai ficar aqui no estado de São Paulo, né? Essa estratégia do presidente Lula é como se fosse um all-in para dar certo, ou tende a dar certo na sua percepção, na sua análise, sendo que toda essa força gravitacional do Centrão está mirando para outro lado, e a gente sabe, né, no Brasil, eleição com o centro, né, sem o centro, na verdade, é muito difícil. Felipe, se a oposição, se o Centrão perceber que o Lula tem chance, ele pula no barco do Lula sem dúvida nenhuma, porque eles não estão ali para realmente... Porque qual é o projeto do Centrão? Não existe, né? Não tem projeto. O Tarcísio tem um grande problema. O Tarcísio ele só será candidato se ele assumir anistia ao Bolsonaro. E ele não vai fazer isso. Ele não vai fazer isso, ele não pode fazer isso, porque aí alimenta o discurso do PT, do Lula, vai alimentar o discurso do Lula. Então, qualquer outro candidato ali que eu vejo, a não ser o Caiado ali, que talvez tenha, apesar de não ser uma pessoa muito bem entrosada, né, nessa relação política, qualquer outro candidato não vai ter chance, Felipe, porque na realidade, vamos entender o seguinte, o Lula... ele vai chegar lá com milhões de brasileiros na rede de proteção social. E não adianta você dizer, mas a popularidade do Lula está baixa, o Lula não é um governo popular. Mas na hora do voto, quando as pessoas se sentem ameaçadas, elas não vão votar na oposição. Não vão votar. Veja a Venezuela, o que aconteceu na Venezuela. Qual foi a estratégia de Hugo Chávez na época? Era exatamente essa. Ele era atacado pelos Estados Unidos, a ponto do venezuelano chegar ao seguinte, olha, eu prefiro receber $1 do que ter a mudança de governo, porque pelo menos esse governo... veja bem, vou repetir novamente, eu não estou dizendo que eu concordo, eu estou fazendo uma colocação... para que as pessoas que estão nos assistindo reflitam sobre isso. É só isso. Né? Porque a minha posição é muito clara. Não vou ficar aqui falando da minha posição, mas é só para fazer uma reflexão. Vê o que aconteceu na Venezuela. Será que o venezuelano é inocente? Não. Ele foi induzido por uma política social e retóricas políticas que levou a Venezuela a esse ponto. Também não estou dizendo que o Brasil vai chegar lá. Porque você não compara banana com abacaxi. Então, é essa a estratégia. O que eu estou, nesse momento, antecipando, né, tentando fazer uma análise política preditiva para antecipar um cenário para que as pessoas possam refletir e discutir. Não é fazer discussões, como a gente vê por aí, discussões fotográficas no momento. Você tem assunto para 10 anos para ficar falando o que está acontecendo. Mas tudo que está acontecendo, será que você não tem uma visão e que você, como tem voz, você não pode ajudar que as pessoas entendam o que está acontecendo? É exatamente isso, Felipe.